tic-tac, tic-tac. Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto de Washington, D.C. Faltam 2 dias e o Barão ainda não conseguiu encontrar o golzinho salvador. E, Barão, acho que a essa altura, a não ser que haja uma daquelas reviravoltas, né? Uma daquelas... Enfim, o Trump é um cara muito instável, né? Uma daquelas instabilidades repentinas. Parece que é isso, né? Vamos ter que enfrentar o bichão. Bom dia pra você. Fala, Megali, bom dia para você, para Carla, para Sheila. Pois é, aqui em Washington essa é a sensação, Megali. Faltando menos de 48 horas para entrar em vigor o tarifaço anunciado pelo presidente americano para começar justamente na sexta-feira, dia 1º de agosto, portanto, daqui a pouco, né? Não tem mais história daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Agora, menos de 48 horas para que esse tarifaço entre em vigor. Aquela comitiva de brasileiros segue aqui até hoje, são senadores, 8 senadores brasileiros que ontem mantiveram reuniões durante todo o dia no Congresso americano, com também senadores dos Estados Unidos, principalmente democratas, alguns poucos, mas também republicanos. O que eu ouvi, Megali, principalmente desses senadores, é uma sensibilidade nesse momento com a situação do Brasil. Por quê? Porque envolve diretamente esses estados de onde eles vieram, né? São estados que compram produtos brasileiros, madeira, evidentemente, café, suco de laranja. Então, esses senadores também se mostraram preocupados, mas eles disseram, muitos deles, que tem pouca entrada na Casa Branca. E como você falou, quem define no fim das contas é o presidente Donald Trump. 2 situações são possíveis. A primeira é uma decisão da justiça. Algumas empresas americanas entraram com ações na justiça para evitar o tarifaço do Trump, dizendo que se trata de uma medida inconstitucional que vai prejudicar empresas aqui nos Estados Unidos. E uma outra possibilidade, isso já aconteceu no caso recente do Canadá e também do México, um senador, o senador Tim Kaine, senador da Virgínia, disse que vai entrar com uma ação no Senado imediatamente quando Trump mandar a decisão para o Congresso dos Estados Unidos. O senador conseguiu aprovar a suspensão momentânea dos tributos no Canadá e no México no Senado, mas depois acabou sendo derrubada essa decisão na Câmara, onde Trump tem ampla maioria. Enfim, são 2 possibilidades e a terceira, evidentemente, é o presidente americano mudar de ideia. O presidente Lula concedeu uma entrevista ao jornal The New York Times, está publicada hoje no jornal daqui, dizendo que gostaria, sim, de uma conversa, mas, por enquanto, não está recebendo um tratamento que ele considera justo por parte do presidente americano. Enfim, Megali, o tempo está passando e muita gente no Brasil está preocupada sobre essa situação que aparentemente, de fato, vai acabar acontecendo. A gente está com essa entrevista aqui. O Lula diz que tem tentado contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas não obteve resposta. Aspas para o presidente. O que está nos impedindo é que ninguém quer conversar. Todos sabem que eu pedi para fazer contato. Designei meu vice-presidente, meu ministro da Agricultura, meu ministro da Economia, para que todos conversem com seus equivalentes nos Estados Unidos para entender qual é a possibilidade de conversa. Até agora, não foi possível. Essa foi a primeira entrevista do Lula ao New York Times nos últimos 13 anos. O Barão vai lembrar, e vocês também, que o Lula teve uma crise com o New York Times quando ele ameaçou expulsar, aliás, disse que expulsaria do Brasil o correspondente Larry Hotter, porque o Hotter publicou uma matéria na New York Times dizendo que os exageros do Lula com a bebida alcoólica estavam causando preocupação entre os membros do governo. O Lula ficou ofendidíssimo, disse que ia cancelar o visto do Hotter, tocar ele para fora, foi convencido de não fazê-lo pelos seus assessores mais próximos e ministros. Isso virou livro que tem Você encontra por aí, aliás é um livro ótimo, chamado Deu no New York Times, do Larry Hotter. Deu uma devagadinha aqui, né?